Olá amigas, aqui estou eu de novo, na minha cozinha, sejam bem-vindas. Há muito tempo eu não gravava, mas agora quero gravar. Hoje vamos fazer um pão batido aqui nesta máquina. Aqui nesta máquina, eu não asso o pão aqui, eu simplesmente bato. E não asso porquê? Porque eu gosto mais de assado no forno. Então eu gosto ele aqui batido porque fica muito leve, muito macio. Acho que fica um pão mais gostoso. E então eu bato o pão aqui e asso ali. Eu trago aqui os ingredientes todos. Esta receita aqui na máquina dá para 2 pães. São 6 copos de farinha. Eu misturo mais integral do que branca, mas primeiro eu vou pôr os ingredientes molhados. Meio copo de óleo, aqui dentro que eu ponho meio copo de óleo. Duas colheres de sopa de açúcar. Uma colher de chá de farinha de linhaça. E uma colher de café de sal. A água não tem medida, nem a água nem a farinha. A água é consoante a máquina vá batendo. Espero que tenha uma máquina dessas que possa utilizá-la aberta, para ela ir batendo. Ao mesmo tempo que eu vou misturando os ingredientes, ela vai batendo. E assim eu vou vendo a consistência da massa. Agora eu vou colocar um pouquinho de água, morninha. A água morninha. Eu prefiro ser água filtrada. Sabem que a água filtrada faz o pão muito mais gostoso. Então eu já pus os ingredientes, o molhado, que foi o óleo, a água morna, o açúcar, a linhaça e o sal. Agora vamos à farinha. Eu começo por pôr 1 copo de farinha branca. 1 copo de farinha branca aqui vai para dentro da máquina. Mais 1 copo de farinha integral. Agora misturo o fermento. Faço com essa espátula uma couvinha e misturo o fermento. Volto a ir à farinha, mais 1 copo de farinha integral. Vão ser já 3 copos de farinha. Agora vou ligar a máquina e ela vai batendo. Ela agora vai batendo até ficar a farinha em consistência. Vou colocando uns golinhos de água. Vou colocando uns golinhos de água para a máquina ir batendo e para ir fazendo a consistência. Eu vou tirar aqui a tampa, porque eu não necessito dela. Como ela está batendo, eu não preciso de tampa. É como eu digo, eu não asso o pão aqui, porque já experimentei e não fiquei gostando. Eu amasso o pão aqui nesta máquina, que ela bate maravilhosamente, e depois de estar o pão batido, eu então ponho nesta alguidar e espero que cresça. Agora eu vou fazendo com essa espátula, eu vou aconchegando a farinha, até ela ficar no ponto. Agora vou mais uns golinhos de água. Torno a dizer, só a aguinha morninha, filtrada. Continue aqui a misturar a farinha, até eu vendo que ela vai fazer uma massa macia e gostosa. Novamente venho aqui tornar a ir buscar mais 1 copo de farinha que vem ser
já tem 4 copos de farinha. Ponho mais uma gotinha de água, porque é assim vou vendo o ponto em que ela vai adquirindo. Pego na espátula e vou aqui ajudando a fazer uma consistência acessível para ficar um pão gostoso. Quem tem esta máquina pode utilizá-la. Quem não tem, ela está batendo. Ela bate assim o pão. Está sovando o pão, ó. Eu agora vejo que ela quer mais um pouquinho de água. E aqui vai mais um pouquinho de água. Para ela fazer a consistência, ó. Novamente venho aqui, coloco mais um copinho de farinha branca, porque o pão integral sempre tem que levar um pouquinho de farinha branca, porque senão o pão sai muito duro e não fica macio. Novamente venho aqui e coloco a água. Eu sempre vendo a consistência dela. Vou ajudando. Por isso não tenho medida de água. No entanto, se ela ficar um pouco líquida demais, não há problema nenhum se nós formos acrescentar mais um bocadinho de farinha. Aqui já tem 5 copos de farinha. 3 integral e 2 branca. Também podem fazer toda de farinha escura. Eu gosto de misturar um bocadinho de farinha branca, porque para fazer o pão mais solúvel e macio. E vou agora ao último copo de farinha, que é os 6 copos ao todo. São 6 copos de farinha. 3 branca, não, 2 branca e 3 integral. Ó, o copo. Finalizei a farinha e volto aqui a colocar água. E agora vou, cuidadosamente, ver o ponto dela. Ela tem que fazer uma bola e bater até a máquina avisar que já está terminando. Vocês vão ver que vai ficar um pão muito saboroso, delicioso, não custa nada. Depois de eu acabar de bater, coloco ali naquele alguidar e vou deixar crescer. E depois que cresça, eu vou moldar o pão e ponho ali no forno a assar. Fica um pão muito saboroso, muito delicioso. Ela já não precisa de mais água, ela está no ponto suficiente. Mas para que ela faça uma bola mais do pão, eu vou vir aqui e colocar mais um bocadinho de farinha, ou branco, ou de cor, aquilo que vocês querem. Sempre com uma espátula nós vamos ajudando para ela ficar em consistência ao nosso agrado e como deve ser, para ficar um pão bom, saboroso e agradável da gente comer. Ela para, porque isso é automático, ela bate quando ela acha que deve bater. Isto é um pão que foi cozido há 4 dias e o pão está aqui macio. Ó, o pão está aqui macio, fica muito saboroso. Ó, nem parece que foi há 4 dias, foi na segunda-feira. Foi cozido e eu tenho aqui um restinho de pão. E é muito gostoso, ao pequeno almoço, pode torrar, pode comer com manteiga. Não é nada difícil. Com a ajuda desta máquina não é nada difícil. Ela tem que esperar, que é o programa que ela faz. Ela tem o seu limite de bater e parar. Ao passo com a nossa mão, é muito mais difícil a gente estar a bater o pão. E assim torna-se mais fácil. Está mesmo no ponto certinho, no ponto certo, ó, como fica a massa do pão. Fica, ó, a gente coloca o dedo
Está mesmo na massa ideal que quer que use o pão. Se vocês têm uma máquina dessas e estão com medo de não saberem utilizar, ó, é fácil. Se virmos que tem aqui um bocadinho de farinha embaixo ainda, que não mexeu, coloca-se um golinho de água. Isso agora vai da nossa imaginação. A nossa imaginação é que vai ficar com que fique um pão mesmo bom de verdade. Se vir que está aqui nos lados a farinha, está aqui o pãozinho, ela vai terminar de bater. Nós vamos deixar bater o pão, fica bem batido, assim a gente não se cansa e não custa nada, não temos problema nenhum, porque sai um pão muito bom. Simplesmente eu não gosto da sal aqui, porque ele levanta muito e depois já bate o pão. Não fica um pão igual ao meu gosto, como coisa ali como assa ali no forno. E assim vamos esperar agora que termine dela de bater. E fica um pão muito saboroso, agradável da gente comer. Não tem química nenhuma, não tem preservantes nenhuns. É um pão caseiro, agradável no sabor. E dura uns dias. Se você quiser, pode fazer e colocá-lo no congelador. Tem sempre pão fresquinho. Se não, como é a máquina, pode cozer até todos os dias um pão e come o pãozinho fresquinho. A máquina está preparada para fazer esta paragem, para tomar os ingredientes, para esperar que o fermento atue e ela vai continuar a bater. Para a gente tirar e colocar aqui nessa tigela e depois vai ficar um tempinho até crescer. Depois de crescer, nós vamos estender o pão e vamos pôr aqui nessas duas formas, aqui essas duas formas, depois de crescer. Dividimos a massa da maneira que dê a 2 pães. Se não quiserem 2 pães, podem cozer 4 copos de farinha, em vez de pôr os 6 copos. Eu ponho os 6 copos para dar precisamente 2 pães. Continuamos à espera que ela continue a bater. É como eu digo, ela para um bocadinho para que o fermento atue, para ficar no seu ponto certo. Ela está voltando a bater. Ela volta a bater. E como tem aqui um bocadinho de farinha no fundo, eu com a espátula vou ajudar ao batimento dela, para ela ir batendo na maneira possível, ou já está fazendo uma bola. Esta bolinha, depois dela acabar de bater, esta bolinha eu ponho a crescer. Fica um pão muito saboroso, muito gostoso. E assim não temos que comer pão comprado nos supermercados, que às vezes dá um sabor diferente, dura pouco. E este pão não, este pão é caseiro. E com esta máquina facilita muito. Quem tem uma máquina dessas, facilita muito. Quem não tem os mesmos ingredientes, a mesma receita, você pode bater com uma outra máquina, sem ser de pão, também bate. E também bate à mão. Coloca aqui na bancada e bate. À mão leva muito mais tempo. Mas aqui fica um pão macio, um pão muito saboroso. Como estão vendo, não sei que bate o pão. Quem bate é ela está aqui a amassar. E poupa trabalho e poupa força.
E a cor não quer que assa o pão aqui, gosto mais ali, daqui a pouco eu tiro aqui isto e vou colocar aqui, para o pão crescer. Quanto mais bater, melhor o pão fica. Fica muito melhor, porque bate muito lentamente, com calma, a mistura dos ingredientes fica melhor. Agora eu vou tirar, porque já está batido, já está a bolinha. Ó, a bolinha está aqui. Eu agora vou polvilhar aqui isto com farinha, para o pão não pegar. Com essa espátula eu vou tentar, vou dar aqui, só, vou moldar aqui melhor a massa, para ir colocar isto aqui. Tiramos o pão daqui, claro, junto com o pão, tira-se a coisinha daqui, isto pertence à máquina, temos que ter o cuidado de tirar aquela coisinha, que é para não ir assar, ou depois aqui com o pão. A gente envolve aqui muito bem, o pão está macio, está leve, ó. Se faz assim com o dedo, ó, pão, a massa está mesmo ideal. Espero que tenham aprendido, espero que tenham visto bem, não custa nada. Eu agora vou deixar isso aqui a descansar. Ó, ponho aqui no alguidar. Então, aqui um excesso de farinha, vou colocar assim, pronto. Entrei aqui com farinha, polvilhei. Agora, ponho aqui a bolinha. Tapo aqui com um guardanapo. E vai ficar aqui um tempinho até ele crescer. Quando ele crescer, eu vou formar e vou pôr aqui na forma. Agora vai fazer um intervalo e daqui a pouquinho eu volto para mostrar como é que se moldam os dois pãezinhos. Até já! Oi amigas, aqui estou eu de novo para continuar o nosso pão, ensinar o pão. Como eu vos disse, eu amassei o pão, eu ensinei a receita toda e deixei o pão crescer. E agora está aqui o pão. Olha como o pão ficou, ó. Está bem crescido. E agora, para tirar o ar do pão, para não fazer mal, eu molho as mãos e vou tirar esse excesso que está aqui, que é o ar, que é para não, depois o pão não dar gases, ó. Faço assim, a massa. Agora vou enfarinhar aqui a bancada e vou moldar o pão. Tiro aqui com a espátula o pão. A massa está maravilhosa, está muito macia, muito leve. Ó, está maravilhosa a massa. Como veem, fica muito bem amassar e fazer um pãozinho ali. Muito gostoso que fica, muito bom. Eu tirei aqui a massa, convém tirar sempre aquele excesso de ar que a massa cria, para não tornar um pão muito fastidioso. Então eu agora vou trabalhar um bocadinho na massa, como veem a massa está boa, ó, está leve, está boa, e agora vou trabalhar aqui nele. Trabalhar que é para fazer o pão que a gente combinou, que a gente fazia. Dá-se aqui umas voltinhas
Aqui é o nosso pão e se experimentaram vão gostar, porque fica um pão muito saboroso, muito gostoso. Eu faço um rolo aqui, que é para dividir a massa, para fazer os dois pães, para pôr aqui e ele vai voltar a crescer, porque tem que esperar outro bocadinho para crescer, para ficar o pão leve. Eu divido mais ou menos a metade, ó. Divido a metade. Se não tenho uma espátula dessas, tenho uma faca. E agora trabalho aqui, sempre com farinha, para não pegar. Embora a massa esteja boa, que não está pegando nada. Ó. Moldo o pãozinho. Faço aqui uma bolinha. Para colocar aqui. Unto aqui esta forma. É para o pão não pegar. Basta só untar. Se não tem este spray, usa manteiga. Ó, eu ponho aqui e vou de novo esperar que o pão cresça nessas formas. Trabalhamos aqui com o nosso pão, com a nossa massa. Não custa nada fazer o pão. Aquela máquina é muito boa, ajuda muito, poupa-nos muito trabalho, muita canseira. Deixa-se crescer e faz um pão maravilhoso. Depois, quando vá para o forno, vocês vão adorar confeccionar este pão. E agora, coloco aqui em cima do fogão, vou acender aqui o forno para ficar pré-aquecido. O forno vai ficar pré-aquecido. Aqui acendo, mais ou menos, não precisa altear muito ainda, só vou acender. E vai ficar a aquecer e vai crescer. Quando ele crescer, então volta por ao forno, assa o pão e aí a gente então vai ver como o nosso pão fica. Eu vou voltar, vou fazer uma pausa, vou voltar e vou esperar que o pão cresça para a gente então continuar a cozer o nosso pão. Até já! Oi amigas, eu já estou aqui de volta, já cozi o pãozinho já está aqui cozido, quentinho, acabadinho de sair do forno. Nós portugueses dizemos pão cozido, vocês para brasileiros dizem pão assado. Portanto, o pãozinho já está aqui assado, maravilhoso, como podem ver, muito fofinho, muito saboroso. Ó, uma delícia o pãozinho, uma delícia. Agora ponho aqui para esquentar, para ficar frio, não tapo para não ficar abafado, para não ficar úmido. E aqui está o pão, maravilhoso o pão, cozido. É muito fácil, como eu já disse, muito fácil de cozer o pãozinho. Esta receita que eu dei dá para 2 pães. Se querem cozer um pão só, é 4 copos de farinha que põem. Não querem? Cozem. 2 pães são de 6. Espero que tenham gostado da minha receita e experimentam que vão gostar, porque o pão é muito fofinho, está muito bom, muito leve, macio. E agora, se vocês gostaram, inscrevam-se no meu blog, que eu darei as informações que vocês devem se inscrever. E no meu canal aqui. No meu canal da comida também. Agradeço muito que me tivessem atendido. Obrigado. E não se esqueçam, o pãozinho está maravilhoso. Ó, inscrevam-se, por favor. Aqui está, fácil, muito bom. É um pãozinho caseiro, digestivo e muito saboroso. E um beijinho. Tchau, queridas.